Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de Os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Gideão, o libertador. Gideão, o libertador. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Deus havia dado ao povo de Israel a terra de Canaã como prometera. Sob Josué, os israelitas serviram ao Senhor e obtiveram a sua bênção. Mas com o passar do tempo, eles se tornaram amigos das tribos pagãs de Canaã e começaram a adorar os seus ídolos. O maior entre eles era o deus Baal. E quanto mais os israelitas reverenciavam os ídolos, mais sofrimento vinha sobre eles. Midianitas, um povo feroz do deserto da região a sudeste de Israel, invadiram a terra, roubando e destruindo, levando até a colheita e os animais para que não sobrasse nada para as pessoas comerem. Muitos israelitas fugiram para as montanhas e viviam em cavernas como animais assustados. No seu sofrimento, os israelitas se lembraram de Deus e de novo clamaram a Ele por ajuda. Então o Senhor Deus enviou um profeta para lembrar o povo que eles mesmos provocaram todo esse sofrimento. Assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei dos egípcios e de todos os vossos inimigos, e os expeli diante de vós, e a vós eu dei a sua terra, e vos disse: sou o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Mas não destes ouvidos ao Senhor. Os israelitas sabiam que o profeta tinha dito a verdade. Muitos deles lamentaram e se arrependeram de terem quebrado os mandamentos de Deus, adorando os ídolos dos amorreus. Então Deus, na sua misericórdia, resolveu enviar alguém para libertá-los. Um dia, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no seu lagar, onde os midianitas não o veriam. De repente, ele percebeu que alguém estava observando-o. Um anjo do Senhor tinha vindo para trazer uma mensagem para Gideão, mas no começo, Gideão não percebeu que era um visitante celestial. O Senhor esteja contigo, varão vigoroso de coragem. Se o Senhor está conosco, por que tudo isto nos aconteceu? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Vai nesta tua força e livrarás Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Senhor, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Mas eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas. Se tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo que falas. Rogo-te que não vás embora até que eu volte e te traga uma oferenda. Eu esperarei até que voltes. Quando Gideão voltou com presentes de pão, carne e caldo, o anjo do Senhor lhe disse para pôr o pão e a carne em uma rocha e despejar o caldo sobre eles. Então Gideão recebeu a prova que ele pedira.
Assim como a sarça ardente fora um sinal da presença de Deus para Moisés, a comida em chamas convenceu Gideão de que esse era o Senhor que estava com ele. Mas quando Gideão se voltou para ele de novo, o anjo tinha desaparecido. Então Gideão ficou com medo, mas Deus falou com ele, confortando-o. A paz esteja contigo. Não temas. Não morrerás. Então Gideão edificou um altar naquele lugar e o chamou de Jeová Shalom, o que significa o Senhor é paz. Naquela mesma noite, Deus falou com Gideão de novo. Ordenou que ele destruísse o altar de Baal que ficava na cidade do seu pai e construísse lá um outro altar, onde o povo pudesse adorar o Senhor. E Gideão disse que o faria, mesmo sabendo quanto ele enfureceria aqueles que adoravam Baal. Como Gideão temia a sua família e os habitantes da cidade, ele não ousou destruir o altar de Baal de dia. Mas uma noite, com a ajuda de 10 servos leais, Gideão destruiu o altar de Baal e construiu um altar ao Senhor. Na manhã seguinte, quando o povo veio adorar Baal e encontrou o seu altar derrubado e o pilar da sua deusa destruído, eles ficaram furiosos. Quem fez isso? Nenhum de nós faria uma coisa dessas. Eu sei quem fez isso. Foi Gideão, filho de Joás. Gideão deve morrer. Vamos até a casa de Joás para que ele entregue o seu filho a nós. Ele tem razão. Gideão ele tem que morrer. Vamos. Ele tem que morrer. Tem que morrer. Ele tem que morrer. Então os adoradores de Baal correram para a casa de Joás e exigiram que lhes entregasse Gideão para que fosse morto. Mas enquanto Joás os ouvia, ele percebeu que Gideão havia feito o que era certo e ele falou contra Baal em defesa de Gideão. Vocês defendem Baal? Vocês querem salvá-lo? Aquele que defende Baal é que deve ser morto. Se Baal for um deus, ele que se defenda sozinho por terem derrubado o seu altar. Os adoradores de Baal perceberam que as palavras de Joás eram verdadeiras. Se o Deus ao qual serviam era realmente Deus, ele mesmo não teria punido Gideão? Então começaram a duvidar do poder de Baal e não tentaram mais punir Gideão. Isso deixou Gideão livre para realizar o plano de Deus, levar Israel à vitória sobre seus inimigos. A tarefa de Gideão não era fácil. Um grande exército de midianitas tinha cruzado o Jordão e estava acampado no vale de Jezreel. Além disso, os amalequitas, uma outra tribo do leste, tinha se unido a eles. Assim, a derrota de Israel parecia certa. Mas, iluminado pelo Espírito do Senhor, Gideão enviou mensageiros por toda Israel para reunir os soldados. E enquanto ele esperava por eles, Gideão pediu uma outra prova a Deus de que ele era o homem que livraria Israel dos midianitas. Se vais mesmo usar a mim para salvar Israel, como tens dito, então me dá uma prova. Eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e a terra em sua volta estiver seca, então eu saberei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Na manhã seguinte, Gideão correu para a eira, onde ele havia posto o velo de lã. Para sua surpresa, a terra em volta do velo estava totalmente seca. Mas o velo estava tão encharcado de orvalho que a água que saía dele era o bastante para encher uma tigela. Então Gideão pediu mais uma prova a Deus. Não te enfureças comigo, ó Senhor, se te pedir mais uma coisa. Rogo-te, deixa-me fazer um outro teste com o velo. Que só haja secura no velo e que haja orvalho em toda a terra. Na manhã seguinte, Gideão correu de novo até o velo. Dessa vez toda a terra em volta estava molhada de orvalho e apenas o velo estava seco. Então Gideão sabia que Deus estava pronto para ajudá-lo a levar o seu povo à vitória.
Os israelitas deviam estar confiantes de que Gideão agia sob a orientação de Deus, pois 32.000 homens responderam à convocação às armas. Mas Deus disse a Gideão que eram muitos. Uma vitória sobre os midianitas poderia parecer ter vindo do grande número e não do Senhor. Então Deus disse para Gideão deixar todos aqueles que temiam os midianitas voltarem para casa. E mais de 2/3 dos soldados assim fizeram. Restaram apenas 10.000. Mas Deus disse para Gideão: ainda há muitos. Leva os soldados até a água. Separa em um grupo todo aquele que lamber a água como um cão, e em um outro grupo todo aquele que se ajoelhar para beber. E foram 300 que lamberam a água. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então Deus disse para Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu te darei a vitória. Deixa todos os outros irem para casa. 300 homens. Parecia muito pouco comparado ao grande exército dos midianitas. Mas naquela noite, para tranquilizar Gideão, Deus o mandou com o seu servo para o acampamento inimigo, onde eles ouviram uma conversa dos midianitas. Eu tive um sonho. Um pão de cevada torrado rolou para dentro do campo de Midian. Atingiu uma tenda e a deixou às avessas. E a tenda ficou no chão. Isso é a espada de Gideão, um homem de Israel. Nas mãos dele, Deus colocou todo o campo de Midian. Quando Gideão ouviu a explicação do sonho, ele se ajoelhou e agradeceu ao Senhor. Então ele correu de volta ao seu campo para contar as boas novas aos israelitas. Levantem-se, porque o Senhor tem dado todo o campo de Midian em nossas mãos. Naquela noite, os israelitas se prepararam para a batalha de modo estranho. Cada homem carregava uma trombeta e uma tocha acesa escondida em um cântaro. Ao comando de Gideão, eles marcharam em silêncio para o campo dos inimigos e o cercaram por 3 lados. E à meia-noite, quando os midianitas estavam dormindo, Gideão deu o sinal de ataque. O barulho das trombetas e a quebra dos cântaros, as tochas acesas e os gritos do nome de Gideão, tudo isso convenceu os midianitas de que estavam cercados por um grande exército. Assim eles fugiram na escuridão, se atropelando e se ferindo na sua correria. Então Gideão enviou mensageiros ao povo de Israel e mandou que perseguisse os midianitas. E assim Gideão e o seu povo obtiveram uma grande vitória, e mais uma vez a paz veio a Israel. Em sua gratidão, o povo de Israel quis tornar Gideão o seu rei. Domine sobre nós, você e depois o seu filho, e o seu neto depois de você, pois você nos livrou dos midianitas. Sobre vocês eu não dominarei. Nem tampouco meu filho sobre vocês dominará. O Senhor sobre vocês dominará. E assim Gideão lembrou a seu povo que o Senhor os libertou e que deviam servir fielmente a ele como o seu rei. E a terra teve paz enquanto Gideão viveu e o povo permaneceu fiel a Deus. Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Ruth, uma mulher fiel. Ruth, uma mulher fiel. Um episódio do Velho Testamento.
Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Durante 10 anos, Noemi, uma israelita da Judéia, viveu na terra de Moabe. Ela veio para essa terra com o seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos por causa da fome na Judéia. Logo depois da sua chegada, Elimeleque morreu. Então, seus filhos se casaram com 2 jovens mulheres de Moabe, Orfa e Rute. Logo após o seu casamento, os 2 filhos de Noemi também morreram. Agora ela estava se preparando para voltar à Judéia, porque ela soubera que o Senhor estava de novo dando fartura ao seu povo, e ela queria voltar para sua terra natal. Rute e Orfa resolveram ir com Noemi, pois as 2 jovens amavam a sua sogra. Ela sempre fora bondosa com elas e as ensinou a adorar o verdadeiro Deus em vez dos ídolos dos moabitas. Então as 3 se prepararam para a viagem até Belém. Mas antes de irem muito longe, Noemi tomou uma decisão. Por que as suas noras deveriam deixar a sua terra? Talvez não fossem bem recebidas pelo povo de Belém, sendo viúvas e estrangeiras. E assim Noemi falou com elas. Rogo a vocês, volte cada uma para a sua casa. E o Senhor tenha benevolência com vocês, assim como vocês tiveram comigo. E que Ele dê a vocês uma boa casa. Não. Voltaremos com você ao seu povo. Voltem, minhas filhas. Por que iriam comigo? Eu ainda tenho mais filhos para casarem com vocês. E ainda que eu casasse de novo e tivesse filhos, vocês iriam esperá-los crescer? Não. Não, eu lamento que o Senhor tenha me mandado tanto sofrimento. Sua cunhada está voltando para o povo dela. Vá com ela. Não me peça para que a deixe. Aonde quer que você vá, eu também irei. E onde quer que fique, eu ficarei. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus, o meu Deus. Eu quero morrer onde você morrer. E ali serei sepultada. Que o Senhor me puna, se outra coisa senão a morte me separar de você. Quando Noemi percebeu quão profundamente Rute a amava, agradeceu a Deus por ter lhe dado uma filha tão fiel, para compensar a perda de seu marido e 2 filhos. Então Rute e Noemi continuaram a sua viagem. Quando as mulheres chegaram à terra de Canaã, Noemi ficou feliz por estar de volta na sua terra natal. Esta é a terra que o Deus Eterno prometeu a Abrão e a seus descendentes. Agora também é a minha terra. Noemi havia mudado nos 10 anos que ela tinha ficado longe de Belém, mas quando ela chegou ao poço fora do vilarejo, algumas de suas velhas amigas a reconheceram e a saudaram calorosamente. Tu és mesmo Noemi, a alegre? Não me chame de alegre. Me chame de Mara, a amarga, pois tenho grande amargura. Meu marido e os meus filhos estão mortos. Mas Rute, a mulher do meu filho, resolveu vir aqui comigo, pois ela adora o Deus de Israel. As amigas de Noemi saudaram Rute,
Um tanto friamente no começo, mas logo ela receberia uma bênção especial do Senhor nessa terra da Judéia. Para achar comida para ela e para Noemi, Ruth foi para os campos de cevada. Pois naqueles dias era costume dos proprietários hebreus deixar algumas hastes de grão para os pobres pegarem. O campo no qual Ruth juntava cereal pertencia a um homem de nome Boaz. Quando ele foi ao seu campo e a viu lá, ele perguntou ao seu encarregado sobre ela. Quem é aquela moça? É a moça que voltou com Noemi de Moabe. Ela disse, por favor, deixe-me juntar grão no campo. Ela está trabalhando desde cedo até agora. Ruth viu Boaz na margem do campo. Ela sabia quem ele era por causa da sua roupa fina e a maneira como ele falou com o encarregado. Agora Boaz estava indo até ela. Não vá colher grão em outro campo. Você pode ficar neste aqui. Fique com as minhas trabalhadoras. E quando tiver sede, vá aos vasos e beba. Por que és tão gentil comigo, uma estrangeira? Eu soube de tudo que você fez à sua sogra, desde a morte de seu marido. Como deixou seu pai e a sua mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que não conhecia. O Senhor recompensa o seu feito. O Senhor Deus de Israel, sob cujas asas veio se abrigar, recompense-a por completo. És muito gentil, meu senhor, pois me ajudou, mesmo eu não sendo uma das suas criadas. A partir do seu encontro com Boaz, Ruth foi tratada com muita bondade. Ao meio-dia, ela era convidada a se sentar com os trabalhadores e recebeu toda a comida que ela queria. Boaz até deu ordens para os trabalhadores arrancarem hastes dos fardos, para que tivesse bastante cevada para Ruth colher. Até o final do dia, ela tinha colhido quase 1 efa de cevada, comida suficiente para muitos dias. Naquela noite, quando Ruth chegou em casa, ela contou tudo o que acontecera a Noemi, como o dono do campo fora gentil com ela. E quando Noemi soube que era Boaz, ela ficou muito satisfeita. O Senhor abençoe Boaz por sua bondade. O homem é um parente chegado que pode nos ajudar. Ele também me disse, podes ficar perto dos meus servos, até terem colhido todo o meu cereal. Muito bem, minha filha. Então Noemi encorajou Ruth a ir para os campos que pertenciam a Boaz. Todo dia Ruth trabalhou fielmente nos campos, e toda noite ela trazia uma boa quantidade de cereal para sua sogra. No fim da temporada da colheita, Noemi só pensava no futuro da sua nora leal e generosa. Minha filha, eu devo tentar achar um bom lar para você. Não é Boaz com cujas servas você trabalhou um parente? Esta noite ele padejará a cevada na eira. Lava-lhe, unge-lhe e veste a sua melhor roupa. E então desce a eira e vá ao encontro de Boaz. Pela bondade que Boaz tivera com Ruth, Noemi sabia que ele a respeitava e admirava. Agora Noemi sentiu que chegara a hora de Ruth lhe dizer que ele era um parente próximo. Pois, de acordo com a lei hebreia, o parente mais próximo deveria cuidar das viúvas. Seguindo a sugestão de Noemi, Ruth foi até Boaz e lhe pediu para cuidar dela, porque ele era seu parente. E Boaz respondeu prontamente: Não tema, farei tudo o que pediu, pois todos sabem que você é uma boa mulher. É verdade, eu sou parente próximo, mas há um parente que é mais próximo do que eu. Se ele quiser cuidar de você, pois bem, mas se ele não quiser, então assim como vive o Senhor, eu farei de bom grado, com todo o meu coração. Dessa maneira, Boaz prometeu a Ruth que se o homem que era o seu parente mais próximo não se casasse com ela, ele a tomaria como sua mulher.
Então Boaz deu a Ruth uma quantidade de cevada para Noemi para mostrar que ele também pretendia cuidar dela. E Ruth correu para casa para contar tudo a Noemi o que Boaz dissera. No dia seguinte, Boaz se apressou para se encontrar com o parente mais próximo de Noemi, e de acordo com o costume da época, ele pediu para 10 anciãos da cidade estarem presentes no seu encontro. Noemi voltou de Moabe e está vendendo a terra que pertencia ao nosso parente Elimeleque. Eu pensei em lhe contar isto e dizer, compre-a na presença dos anciãos do meu povo. Se você a quiser, aceite-a. Se não, então me diga, pois depois de você, eu sou o seu parente mais próximo. Eu a comprarei. Mas se comprar a terra de Noemi, também terá de tomar Ruth, a Moabita, como sua mulher, para que os seus filhos herdem a terra. O outro parente hesitou por boa razão. Se ele se casar com essa Moabita e tiver um filho, a propriedade seria desse filho e não de seus filhos. Então o homem, que era o parente mais próximo, tomou uma decisão. Eu não posso comprá-la sem prejudicar a minha herdade. Podes ficar com ela. Então o homem tirou a sua sandália e a deu para Boaz, para mostrar que ele tinha o direito de comprar a terra e também de se casar com Ruth. Dessa forma, a questão foi legalmente resolvida. Assim, Boaz se casou com Ruth e também acolheu Noemi em sua casa. Com o passar do tempo, Ruth e Boaz tiveram um filho e para Noemi foi um privilégio e uma alegria ajudar a cuidar da criança. Agora Deus me deu outro filho. Bendito seja o Senhor, que não a deixou sem o seu filho. Que o seu nome seja famoso em Israel. Ele renovará a sua vida e lhe dará alegria na sua velhice. Porque ele é o filho da sua nora que o ama. Ela é melhor do que 7 filhos. De fato, Ruth foi de tanto conforto e ajuda para Noemi como muitos filhos teriam sido. E Ruth foi ricamente compensada, também de forma espiritual, que só o futuro revelaria. Pois o filho em seus braços de nome Obed teria um dia um filho de nome Jessé, que seria o pai do grande rei Davi, o antecessor do Messias. Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Samuel, um homem dedicado. Samuel, um homem dedicado. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Centenas de anos depois que os israelitas fugiram do Egito e entraram na terra prometida de Canaã, viveu um homem cujo nome era Eucana. Este homem tinha uma mulher de nome Ana. Ana há muito desejava um filho. No seu sofrimento, ela muitas vezes chorava e não comia. Quando ela e Eucana foram adorar no tabernáculo de Siló, Ana orou fervorosamente ao Senhor, dizendo: Senhor, se me deres um menino, eu o darei a ti todos os dias da sua vida. Eli, o sacerdote, viu os lábios de Ana se mexerem, mas sem ouvir uma palavra. Achou que ela estava embriagada. Ele falou asperamente com ela, até ela se explicar. Eu não estou embriagada. Eu tenho orado ao Senhor, porque meu coração está cheio de pesar. Bem,
Então vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que pediu a ele. Que eu ache graça em seus olhos. E Ana cumpriu a sua promessa ao Senhor. Quando seu filho, a quem chamou de Samuel, ainda era muito jovem, ela e seu marido o levaram à casa do Senhor para Eli. Eu sou a mulher que orou aqui. Eu orei por este menino e o Senhor o deu para mim. E em troca, eu o estou dando ao Senhor enquanto ele viver. Então o Senhor a recompense, dando mais filhos a você. E que este menino se torne um grande profeta e líder em Israel. Então, com o coração alegre, Ana ofereceu uma oração de graças a Deus antes de voltar para casa com o seu marido, deixando Samuel para começar sua vida a serviço do Senhor. Os anos se passaram, sob a orientação de Eli. Samuel aprendeu avidamente a palavra do Senhor. E enquanto o menino crescia, Eli apreciava cada vez mais o amor de Samuel pelo Senhor, a sua pronta obediência e devoção ao trabalho. Mas quão diferentes eram seus próprios filhos. Apesar de os filhos de Eli, Hofni e Finéias, serem sacerdotes, eram homens que desprezavam Deus e faziam as pessoas desprezarem a adoração de Deus no tabernáculo. Mas o dia estava chegando em que os filhos de Eli seriam punidos pela sua iniquidade, como Deus estava prestes a revelar a Samuel. Uma noite, logo depois de Samuel se deitar para dormir, o Senhor o chamou. Samuel. Samuel. Sem entender que Deus estava falando com ele, Samuel correu até Eli. Aqui estou. O senhor me chamou? Não, eu não o chamei, meu filho. Vá e deite-se de novo. Samuel. Mais uma vez, Samuel ouviu a voz chamando-o. De novo ele se levantou e foi até Eli. Mas o sacerdote, achando que o menino teve apenas um sonho, mandou-o se deitar pela segunda vez. Samuel. Aqui estou. O senhor me chamou? Vá e deite-se. E quando for chamado de novo, diga: fale, Senhor. O teu servo ouve. Samuel. Fale, Senhor. O teu servo ouve. Então Deus falou com Samuel, dizendo que os filhos de Eli seriam punidos pela sua iniquidade.
Samuel tinha medo de contar a Eli a triste notícia da punição que Deus traria sobre a sua família. Ele ficou acordado o resto da noite. Mas na manhã seguinte, Eli insistiu em saber o que Deus tinha dito a Samuel. E quando ele ouviu o que aconteceria, ele sabia no seu coração que isso era apenas justo. Os seus filhos foram maldosos e ele mesmo pecara por ter sido tolerante demais com eles. É o Senhor. Faça a ele o que parecer certo para ele. Vamos. E Samuel cresceu, sempre servindo fielmente ao Senhor, e Deus continuou falando com ele. Logo, israelitas de toda a parte da terra perceberam que Samuel era um profeta do Senhor. E então aconteceu que os israelitas entraram em guerra com os filisteus. Como o curso da batalha estava indo contra Israel, os filhos de Eli levaram a arca do concerto ao campo de batalha, na esperança de que ela ajudasse a salvar os israelitas. Mas os filisteus obtiveram uma grande vitória. Eles mataram os filhos de Eli e levaram a arca do concerto. Quando Eli ouviu as notícias da batalha, que os seus 2 filhos foram mortos e que a arca do concerto fora levada, ele caiu da sua cadeira e morreu. Depois da morte de Eli, Samuel tornou-se governador do povo. Durante muitos anos, ele viajou de cidade em cidade, não apenas resolvendo as contendas entre as pessoas, mas instigando-as a servir ao Senhor com todo o seu coração. Pois, acima de tudo, Samuel continuou sendo um homem dedicado ao Senhor e um profeta e professor da palavra de Deus. Nos anos em que Samuel julgou as pessoas, os filisteus foram levados a recuar da terra e seus ídolos foram destruídos. Então, mais uma vez, o único Deus verdadeiro foi adorado na terra de Canaã. Então, um dia, na velhice de Samuel, os anciãos de Israel foram para sua casa em Ramá, em uma missão importante. Eles queriam que Samuel lhes desse um rei para governar sobre eles, pois os filhos de Samuel, que ele constituiu como juízes sobre Israel, aceitavam subornos e eram injustos, e não andavam pelos caminhos justos do seu pai. Quando Samuel soube que as pessoas queriam um rei, ele ficou muito indignado. Não era Deus o seu rei? Como no passado, quando enfrentava problemas, Samuel orou a Deus. Então ele começou a mostrar aos anciãos alguns dos males de ter um rei reinando sobre a terra. Ele tomará os seus filhos e os fará trabalhar para ele. Ele tomará 1/10 da sua colheita e dos seus rebanhos, e vocês serão seus servos. Então vocês irão se queixar desse rei que vocês mesmos escolheram. Mas o Senhor não irá ouvi-los. Não, nós queremos um rei. Queremos ser como todas as outras nações. O nosso rei vai liderar e lutará nas nossas batalhas. Quando Samuel viu que eles estavam determinados a ter um rei, ele falou de novo com o Senhor, e o Senhor disse para Samuel: Faze o que eles pedem e dá a eles um rei. Com o coração pesado, Samuel disse para os anciãos voltarem para casa e dizer ao povo que eles logo teriam um rei. A escolha de um rei era importante, pois afetaria toda a história de Israel. Então, mais uma vez, Samuel pediu orientação a Deus e a resposta veio claramente. Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Unge-o para liderar o meu povo. No dia seguinte, ele viu 2 estranhos entrarem na cidade. Eram Saul, da tribo de Benjamim, e seu servo. Eles estavam longe de casa, procurando jumentas que haviam se perdido. Saul era muito alto,
uma cabeça mais alta do que todos os outros. E o Senhor disse para Samuel: Eis o homem de quem te tenho dito, ele governará o meu povo. E Samuel falou com Saul e o convidou para comer e ficar com ele aquela noite. Na manhã seguinte, quando Saul e os seus servos se puseram a voltar para casa, Samuel os acompanhou por um trecho. Depois de dizer para Saul mandar o seu servo na frente, ele disse: Fique aqui para que eu lhe mostre a vontade de Deus. O Senhor agora ungiu-o para que seja o líder do seu povo de Israel. Assim o Senhor escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. E Samuel deu várias provas a Saul, através das quais ele saberia que governaria o povo de Israel. Mais tarde, Samuel convocou o povo e apresentou Saul publicamente como o primeiro rei de Israel, dizendo: Vejam a quem o Senhor escolheu. Saul logo demonstrou ser um grande soldado. Depois de uma guerra contra os amonitas, na qual ele liderou um exército de 30.000 israelitas à vitória, Samuel reuniu o povo em Gilgal, onde Saul foi oficialmente coroado rei de Israel. Essa foi uma ocasião de grande alegria para o rei recém-coroado e os homens de Israel. Mas Samuel também alertou o povo, agora dizendo: o Senhor impôs sobre vocês um rei. Se temerem o Senhor seu Deus e o servirem, e se vocês e o rei seguirem o Senhor, então nenhum mal lhes acontecerá. Mas se não ouvirem o Senhor e forem rebeldes contra ele, então ele ficará contra vocês e lhes punirá. Agora fiquem aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos seus olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e ele mandará trovões e chuva. E verão quão maldosos foram quando pediram um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e ele mandou trovões e chuva. Quando tudo acabou, todo o povo temeu o Senhor e Samuel, e eles pediram para Samuel orar por eles. Eu nunca pequei contra o Senhor deixando de orar por vocês. Mas eu continuarei ensinando o que é bom e direito. Então somente temam o Senhor. Sirvam-no fielmente com todo o seu coração. E respeitem todas as coisas grandiosas que ele fez por vocês. Mas chegou o dia em que o rei Saul propositadamente desobedeceu ao Senhor. Na véspera de uma grande batalha com os filisteus, ele ficou impaciente e ofereceu um sacrifício pelo sucesso do seu exército na batalha, sem esperar a chegada de Samuel, mesmo sabendo que Deus proibira a todos, exceto os seus sacerdotes, a fazer uma coisa dessas. O que você fez? Você demorou tanto para vir e temi que os filisteus nos atacassem. Fui forçado a fazer isto. Você fez uma coisa tola. Não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Por causa da sua desobediência, Deus tirará o reino de você e apontará outro rei para liderar o seu povo. Um que o obedeça por completo.
Mas Saul continuou ignorando os avisos de Samuel, e Samuel se entristeceu com a infidelidade de Saul ao Senhor. Então um dia Deus falou com Samuel: Até quando irá sofrer por Saul? Eu o tenho rejeitado como rei sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite. Eu te mandarei para Jessé em Belém, pois eu escolhi um de seus filhos para ser o rei. Então, com Saul rejeitado, Samuel se aprontou imediatamente para a viagem a Belém para ungir um segundo rei, um homem ao gosto de Deus. Este era um homem totalmente dedicado ao Senhor, um homem que conhecia a vontade de Deus e a realizou. Como um menino no tabernáculo, como um líder do povo de Deus, como um professor da palavra de Deus, como um profeta e um criador de reis. Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Davi, um jovem herói. Davi, um jovem herói. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando Davi, o filho mais novo de Jessé, era um menino, ele muitas vezes cuidava das ovelhas do seu pai. Na beleza e tranquilidade das montanhas em volta de Belém, ele tinha tempo para pensar em Deus e muitas vezes o adorava cantando canções. Davi não imaginava que um dia o Senhor mandaria o grande profeta Samuel à casa do seu pai para ungir o futuro rei de Israel. Deus ordenara que Samuel fosse a Belém e ungisse lá um dos filhos de Jessé. Quando Samuel chegou na casa de Jessé e viu Eliabe, o filho mais velho, ele tinha certeza de que era este que o Senhor havia escolhido. Mas Deus disse para Samuel: não atentes para sua aparência ou altura, porque o tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Jessé mostrou 7 dos seus filhos para Samuel, mas Deus não mostrou que um deles deveria ser ungido como rei. São estes todos os filhos que você tem? Ainda tem mais um. O mais novo. Ele está no campo cuidando das ovelhas. Então mande chamá-lo agora. Quando Samuel viu o rapaz ruivo e formoso, ele ficou impressionado. E o Senhor disse para Samuel: unge-o. Este é aquele que eu escolhi. Muitos anos se passariam até Davi sentar no trono de Israel, mas esta unção significava que Deus o havia escolhido para ser o futuro líder do seu povo, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. O Senhor havia rejeitado o rei Saul por causa da sua desobediência.
Apesar de Saul continuar governando Israel, o Espírito do Senhor não estava mais com ele, e ira e desespero o fariam cair em melancolia. Um dia, os servos de Saul sugeriram uma maneira para ajudá-lo. Ó rei, um espírito mau o assombra. Por que não nos deixa buscar um homem que toca muito bem a harpa? Quando o espírito mau lhe assombrar, ele tocará e o senhor ficará bem de novo. Vão, procurem esse homem e tragam-no. Em Belém, eu vi um filho de Jessé que toca habilmente. O seu nome é Davi. É um homem de coragem. Também usa bem as palavras. Ele é formoso e o Senhor está com ele. Tragam este músico para mim agora. Como os servos do rei esperavam, a harpa de Davi foi de grande ajuda. A sua música acalmava Saul. E quando o mau humor o deixava e ele ficava bem de novo, o rei deixava Davi voltar para a casa do seu pai em Belém. Depois de um tempo, o rei Saul e os israelitas enfrentaram novos problemas. O exército filisteu invadiu Judá e se aprontou para lutar perto da cidade de Socó. Saul também reuniu um exército e acampou em um monte de frente para eles. E os israelitas tremeram de medo quando viram o guerreiro que os filisteus mandaram para desafiá-los. O seu nome era Golias, um gigante de quase 3 metros de altura. Ele vestia uma armadura de bronze e carregava uma lança enorme, e todo dia ele gritava um desafio aos homens de Israel. Por que não saem para lutar? Sou eu, filisteu! E vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que desça a mim. Se ele me matar, nós seremos seus escravos. Mas se eu o matar, então vocês serão nossos escravos. Eu desafio os exércitos de Israel. Mandem-me um homem para que lutemos. Mas todos os israelitas se apavoraram quando ouviram Golias. E Saul também se aterrorizou com o desafio de Golias. Dia após dia, Golias repetiu o seu desafio e dia após dia os homens de Israel ficaram com mais medo. O rei Saul prometeu grandes riquezas e sua filha como esposa a qualquer um que matasse o gigante, mas nenhum teve coragem de tentar. Eis que 3 dos filhos de Jessé estavam no exército de Saul, e o seu pai enviou Davi para saber se os seus irmãos estavam bem e para levar presentes e comida para eles e o seu capitão. Enquanto Davi estava com seus irmãos, a voz de Golias foi de novo ouvida no campo, desafiando os israelitas como antes. Eu desafio os exércitos de Israel! Mandem-me um homem para que lutemos! Que farão aquele homem que matar este filisteu, que desgraça todo o povo de Israel? Quem é este pagão que insulta o exército do Deus vivo? Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ficou furioso quando ouviu Davi falar tão corajosamente e o repreendeu severamente. Mas quando alguns outros ouviram o que Davi disse, relataram a Saul. O rei Saul ficou cheio de alegria em ouvir que alguém fora encontrado para enfrentar o guerreiro dos filisteus, até que ele viu quem era. Um mero moço. Um simples pastor vestido para o pasto e não para o campo de batalha. Mas Davi falou confiantemente ao rei. Ninguém precisa ter medo. Eu enfrentarei esse filisteu. Não pode enfrentar um gigante. É apenas um moço. E ele tem sido um guerreiro desde a sua mocidade. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Uma vez, quando veio um urso e levou uma ovelha do rebanho, eu fui atrás dele, matei-o e tirei a ovelha da sua boca. Outra vez, quando veio um leão, eu peguei e também o matei. Eu matei um leão e um urso. É isso que farei com esse filisteu, porque ele insultou o exército do Deus vivo. O Senhor que me salvou do leão e do urso, me salvará deste filisteu. Vá, e o Senhor esteja com você. Por causa da grande fé de Davi em Deus, o rei não mais tentou impedi-lo.
Mas Saul tinha pouca esperança, ainda mais quando Davi se recusou a usar a armadura do rei. Davi saiu e pegou 5 pedras lisas e as colocou no seu alforje de pastor. Então, com o seu cajado em uma mão e o seu estilingue na outra, ele se aproximou do gigante filisteu. Golias havia gritado seu desafio aos israelitas durante muitos dias e não tinha recebido nenhuma resposta. Agora, de repente, ele viu um lutador se aproximando. Mas que lutador! Um mero moço, aparentemente desarmado, com apenas um cajado na mão, e Golias zombou dele. Sou eu algum cão para vir a mim com paus? Venha a mim e darei a sua carne às aves e aos animais. Você vem a mim com espada, lança e escudo. Eu venho a você em nome do Senhor, o Deus do exército de Israel, a quem tem afrontado. Hoje o Senhor o entregará na minha mão, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi falou com tanta confiança que por um momento Golias hesitou. Mas quando ele olhou de novo e viu quão pequeno e indefeso este jovem pastor era, o gigante teve certeza da vitória. Assim, o enorme guerreiro dos filisteus se apresentou para lutar com este moço pequeno. Então Davi tirou uma das pedras do seu alforje e a colocou no seu estilingue. Sem saber da intenção de Davi, Golias chegou mais perto. Mas, nesse momento, Davi já estava girando seu estilingue e a pedra atingiu o gigante na testa. Então Davi correu e ficou em pé sobre o gigante caído, deitado no chão. Depois ele pegou a enorme espada de Golias. Com grande esforço, ele levantou a espada pesada com as 2 mãos e a desceu com toda a sua força, matando o gigante filisteu. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel começaram a gritar e a perseguir os filisteus e obtiveram grande vitória. Depois da vitória de Davi sobre Golias, o rei o recebeu em seu palácio e o tratou com privilégio real. Mas, além disso, Davi foi recompensado com a amizade de Jonatas, o filho do rei. E Jonatas deu a Davi os seus bens mais preciosos, o seu cinto, a sua capa real, a sua espada e o seu arco, como um sinal de amizade profunda e duradoura. Mas logo o rei Saul ficou com ciúme de Davi, principalmente depois de ouvir as mulheres tecendo seus louvores na rua, dizendo: Saul feriu seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Davi é louvado por 10 milhares. E eu apenas por milhares. Que mais lhe falta, senão o meu reino? Daquele dia em diante, Saul planejou matar Davi. No dia seguinte, quando Davi tocou diante do rei, a sua música não acalmou Saul. Em vez disso, o soberano enciumado atirou uma lança nele com uma fúria raivosa. Mas a lança não atingiu Davi, que desviou e saiu rapidamente. Depois disso, Saul atentou outras vezes contra a vida de Davi, mas sem êxito, pois o Senhor estava com Davi. Mas quando Saul continuou conspirando contra ele, Jonatas veio diante do rei para pedir pelo seu amigo. Não peque contra Davi. Ele não pecou contra você. Arriscou sua vida por você. Ele matou Golias e o Senhor deu uma grande vitória a Israel. Você viu e se alegrou. Por que quer matar Davi sem causa? Viva o Senhor, que ele não morrerá. Mas Saul não cumpriu a sua promessa e atentou outras vezes contra a vida de Davi. Um dia, Davi se escondeu no campo
onde ele esperava uma mensagem de Jonatas, que lhe prometera dizer quando seria seguro voltar ao palácio. Depois de 3 dias, Jonatas foi ao campo e deu o sinal que eles haviam combinado. Ele lançou 3 flechas com o seu arco e mandou um menino pegá-las. Não está a flecha mais para lá? Apresse-se, não se demore. Quando Davi ouviu o que Jonatas disse, ele sabia que tinha que fugir para se salvar, que ele nunca estaria seguro no palácio enquanto Saul fosse rei. Assim que Jonatas mandou o menino embora, Davi saiu do seu esconderijo e os 2 amigos se despediram com lágrimas. Vai-te em paz, pois nós 2 juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja testemunha entre mim e ti, e entre os teus descendentes e os meus, eternamente. Então Davi e Jonatas se separaram, e Davi se escondeu no deserto. Lá ele enfrentaria apuros e perseguição para se tornar um bom rei, um homem ao gosto de Deus. Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, havia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres, através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Davi, rei de Israel. Davi, rei de Israel, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Davi de Belém, vencedor do gigante Golias e outrora favorito do rei Saul, estava se escondendo no deserto de Judá, vivendo em uma caverna como um animal perseguido, porque o rei tinha ciúme de Davi e queria matá-lo. Mas Davi não estava sozinho. 400 homens de toda a parte de Israel se juntaram a Davi, homens que estavam descontentes, em aperto ou endividados, e Davi se tornou o seu líder. Um dia Davi soube que alguns do seu povo estavam em apuros. Os filisteus atacaram Keila e estão roubando o trigo do povo. Eu devo ir e enfrentar esses filisteus? Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila. Os homens de Davi tinham medo de sair do seu esconderijo, porque o rei Saul descobriria onde eles estavam. Mas, como sempre, Davi pediu orientação a Deus. Eu devo ir e enfrentar esses filisteus? Então Deus deu a sua resposta a Davi. Desce a Keila e luta, porque te dou os filisteus na tua mão. Certo do que Deus queria que ele fizesse, Davi não mais hesitou. Ele se preparou para a batalha. Quando o rei Saul ouviu que Davi e os seus homens tinham derrotado os filisteus em Keila, ele tinha certeza de que agora ele poderia capturar Davi. Deus entregou Davi em minha mão, pois ele mesmo se encurralou entrando em uma cidade que tem muros e portões. Diga aos soldados para se aprontarem descerem até Keila. Nós vamos cercar Davi e seus homens. Desta vez ele não me escapará.
Mas, mais uma vez, Davi estava protegido, pois Deus o tinha avisado do plano de Saul. Então Davi e os seus homens deixaram a cidade de Keila e se esconderam no deserto de Zife. Aqui um dia Davi teve um encontro feliz com o seu querido amigo Jonatas, o filho do rei Saul. Não tema, pois meu pai não o achará. Você será rei de Israel e eu estarei com você. O que também meu pai bem sabe. Se suas palavras forem verdade, Jonatas, e eu um dia for rei, então manterei o meu pacto com você. Sempre será o meu melhor amigo, e nada ficará entre nós. Eu juro, perante o Senhor. Assim, Davi e Jonatas renovaram seus votos de amizade. E apesar deles nunca mais se verem, Davi sempre conservaria a lembrança desse príncipe que fora um amigo leal, mesmo arriscando a ira do seu pai. Davi e seus homens andaram de lugar em lugar, escondendo-se na floresta ou em cavernas nas montanhas. E para onde quer que fossem, Saul seguia com um exército de milhares de homens. E aconteceu que, um dia, o rei Saul e o seu exército passaram perto de uma caverna no deserto de En-Gedi, onde Davi e os seus homens estavam se escondendo. E Saul entrou na caverna, sem saber que no fundo dessa mesma caverna estava o homem que ele estava perseguindo. Aqui, na escuridão da caverna, estava a chance de Davi se livrar do seu inimigo. Ao menos assim acreditavam os seus homens. Eis aqui o dia do qual o Senhor lhe falou quando disse: eu te entrego o teu inimigo e tu farás o que quiseres. Mas tudo o que Davi fez foi cortar um pedaço do manto de Saul. Então ele voltou para as sombras da caverna. Quando Davi se recusou a ferir Saul, os seus homens quiseram matar o rei, mas Davi não deixou. O Senhor me proibiu pôr as mãos naquele que o Senhor ungiu para ser rei. Vamos. Meu senhor, o rei! Por que dão ouvidos a esses homens que dizem Davi procura o seu mal? Hoje podem ver como o Senhor o entregou a mim na caverna. Os meus homens quiseram que eu o matasse, mas eu poupei a sua vida. Vê, meu senhor, a orla do seu manto está na minha mão. Pode ver que não quero matá-lo ou me rebelar contra o Senhor. Eu cortei a orla do seu manto, mas não o matei. Eu não pequei contra o Senhor, apesar de o Senhor me caçar e querer me matar. Que o Senhor Deus o puna. Porém, a minha mão não será contra o Senhor. Você é um homem melhor do que eu, pois você fez o bem. Eu o recompensei com o mal. O Senhor, pois, o recompense pelo que hoje me fez. Eu sei que você certamente será o rei. E que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Mais uma vez, o amor e a lealdade de Davi atenuaram o coração de Saul. Então, por ora, o rei arrependido esqueceu seu ciúme e voltou para casa com o seu exército.
Entretanto, como antes, a mudança de sentimento de Saul durou apenas pouco tempo. Logo ele estava de volta com o seu exército, procurando Davi no deserto de Zife. Mas, de novo, Deus mostrou que estava do lado do seu servo fiel Davi, quando ele fez o rei Saul e todos os seus homens caírem em um sono profundo. E enquanto eles dormiam, Davi e o seu sobrinho, Abisai, entraram no acampamento e foram até o lugar onde Saul estava dormindo. Deus lhe entregou seu inimigo. Deixe-me encravá-lo na terra com um golpe de sua lança. E não o ferirei pela segunda vez. Não o mate. Porque quem faz mal àquele que o Senhor ungiu rei será punido. Vive o Senhor, que o Senhor o punirá. Ou o seu dia chegará em que morrerá de morte natural, ou morrerá na batalha. O Senhor Deus me proibiu de pôr as mãos naquele que o Senhor ungiu. Tome a sua lança e a bilha de água e vamos. Então Davi subiu um monte do outro lado do vale e gritou para os homens de Saul, dizendo que eles não haviam protegido bem o seu rei, pois eles deixaram o inimigo entrar no seu acampamento e levar a sua lança e a sua bilha de água. Quando Saul acordou e ouviu a voz de Davi, ele percebeu que de novo Davi havia poupado a sua vida. Mais uma vez o rei ficou envergonhado e prometeu parar de tentar matar Davi. Meu filho, eu pequei. Volte, Davi. Eu não tentarei fazer-lhe mal de novo. Mas o rei Saul já havia quebrado as suas promessas muitas vezes. Davi não podia mais confiar nele. E assim Davi deixou a terra de Israel e foi viver na terra dos filisteus. Lá ele ficaria com a sua família e os seus seguidores fiéis enquanto Saul permanecesse rei. Por mais de 1 ano, Davi ficou na terra dos filisteus. Então, um dia veio um mensageiro da terra de Israel com a notícia de que Saul estava morto. Tendo morrido no campo de batalha, a coroa real e a braçadeira foram levadas para Davi. Então Davi esqueceu todo o mal que o rei fizera contra ele e chorou sinceramente por ele e pelo seu amigo Jonatas, que morrera na mesma batalha. Como caíram os valentes! Como caíram os valentes! Depois da morte de Saul, Davi foi viver em Hebrom. Lá os anciãos de Judá o haviam ungido. Mas 7 anos se passaram até que todas as outras tribos de Israel estivessem prontas para ungí-lo como seu rei. Quando Isbosete, um outro filho de Saul, morreu, os anciãos do povo vieram a Davi em Hebrom. Mesmo no passado, quando Saul era o nosso rei, tu lideraste Israel na batalha, e o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás príncipe sobre Israel. Assim, mais uma vez, Davi foi ungido para ser rei. Desta vez sobre todas as 12 tribos de Israel. Então o propósito de Deus para enviar Samuel muitos anos antes para ungir Davi tinha se realizado. Agora Davi reinava sobre um grande povo e Deus o abençoou e lhe deu muitas vitórias sobre os seus inimigos. Mas Davi permaneceu humilde e temente a Deus e honrou Deus em todas as coisas. O amor de Davi por Deus o fez construir um novo tabernáculo para a Arca do Concerto e levar a arca para Jerusalém. Uma grande multidão de israelitas se reuniu para celebrar a mudança da arca. Este era um dia feliz porque a arca era um sinal da presença de Deus e muitos não a haviam visto desde que fora levada pelos filisteus.
Mas apesar da arca ter sido trazida de volta para Jerusalém, Davi não estava satisfeito. Ele disse as suas razões para Natã, um profeta. Eu moro em um palácio de cedros, e a arca de Deus mora em uma tenda. O que tem em mente? Eu quero construir um templo para honrar a Deus. Uma linda casa do Senhor, onde ele será adorado. E onde ficará a arca do concerto. Vá e faça tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor está contigo. Entretanto, naquela mesma noite, o Senhor falou com Natã e revelou que não Davi, e sim o filho de Davi, teria a honra de construir o templo. E Natã contou tudo isso a Davi e também a promessa maravilhosa de Deus para o filho de Davi. Ele edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para todo sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se ele pecar, vou puni-lo, mas a minha bondade se não apartará dele, como a tirei de Saul. A tua casa real e teu reino serão firmados para sempre. Enquanto Davi ouvia, ele se encheu de gratidão e foi para o tabernáculo para abrir o seu coração ao Senhor em oração. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que tu abençoaste tanto? E ainda foi isto pouco aos seus olhos. Tu me fizestes grandes promessas para o futuro da minha casa. Sim, gerações futuras continuariam o trabalho que Davi começara. E com essa promessa, Davi se alegrou. O seu filho Salomão um dia edificaria um lindo templo como a casa do Senhor, e ainda um outro descendente de Davi, o Messias, um dia construiria uma estrutura mais duradoura ainda, um templo espiritual que seria eterno, a Igreja de Deus nos corações do seu povo. Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Salomão, um homem de sabedoria. Salomão, um homem de sabedoria, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Davi, rei de Israel, reinara por muitos anos e Deus o abençoara com grande glória e riquezas. Mas agora que ele já estava velho, era hora de outra pessoa assumir o trono. Um dos filhos de Davi, Adonias, era tão ávido por poder que ele já tentara se declarar rei. Quando Davi soube disto pela sua mulher Batseba e por Natã, o profeta, ele sabia que era hora de nomear o próximo rei. Vive o Senhor. E lhe jurei quando eu disse: Salomão, seu filho será rei depois de mim. Assim o farei no dia de hoje. Tomem consigo os meus servos. Façam Salomão, meu filho, montar na minha mula. Façam descer a Gion. Lá façam Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungê-lo rei sobre Israel.
E assim Salomão, o filho mais novo de Davi, foi ungido rei sobre toda a terra de Israel. E todo o povo festejou, tocando trombetas e gritando: Viva o rei Salomão! Com seu filho seguramente no trono, Davi estava feliz e pronto para morrer. Mas antes ele reuniu os anciãos de Israel, os seus nobres e oficiais, para falar de um sonho querido dele. Um sonho muito antigo. Eu havia planejado edificar um templo, onde a arca do concerto pudesse descansar. Eu estava pronto para edificá-lo. Mas Deus me disse: tu não edificarás uma casa ao meu nome, porque tu és um guerreiro e derramaste sangue. Ele disse: é o teu filho Salomão que edificará uma casa ao meu nome. E você, Salomão, meu filho, aprende a conhecer o Deus do seu pai e o serve com todo o seu coração e com uma mente disposta. Porque o Senhor busca todos os corações e conhece tudo o que pensamos e planejamos. E se procurar por ele, ele o fará encontrá-lo. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Seja cauteloso. O Senhor o escolheu para edificar um templo. Seja forte e o edifica. Então Davi deu a Salomão os esboços que foram desenhados para o templo em Jerusalém, e Salomão fielmente prometeu executar os planos. E dos seus próprios tesouros, Davi deu grandes quantidades de ouro e prata para a construção do templo. Seguindo seu exemplo, as pessoas também deram presentes para o templo, e Davi se alegrou porque o seu maior desejo logo se realizaria. Senhor, dá ao meu filho Salomão um coração fiel, para que ele viva segundo a tua palavra e edifique um templo para o qual eu tenho feito preparações. Assim começou o reino do rei Salomão. Salomão amou o Senhor e obedeceu aos seus mandamentos como Davi o fez. E ele ofereceu um grande sacrifício em Gibeon para pedir que Deus abençoasse o seu reino. Naquela noite, enquanto Salomão dormia, Deus falou com ele em um sonho, dizendo: Pede o que quiseres que te dê. Em vez de pedir grande glória, riquezas e poder, Salomão pediu ao Senhor: Senhor, tu me fizeste rei no lugar do meu pai, mesmo eu ainda sendo muito jovem. Quem pode reinar sobre essa grande nação sem a tua ajuda? Dá-me, pois, sabedoria e entendimento para reinar sobre o teu povo, para que eu possa diferenciar entre o bem e o mal. Deus ficou tão satisfeito com o pedido de Salomão que ele lhe prometeu dar não apenas a sabedoria que ele pedira, mas também riquezas, glória e uma vida longa. Fiel à sua palavra, Deus abençoou Salomão com sabedoria. Um teste dessa sabedoria surgiu logo quando duas mulheres apareceram diante do rei. As duas mulheres viviam na mesma casa e cada uma teve um filho, mas um filho morrera durante a noite. E agora, as duas mães reivindicavam a criança que ainda estava viva. Era um problema intrigante, mas Salomão imediatamente soube o que fazer. Tragam uma espada. Dividam a criança em duas partes e deem metade a uma e metade a outra. Ah, meu senhor, dê-lhe a criança, mas de modo algum a mate. A criança não será nem minha, nem sua. Divida-a!
Dê à criança viva a primeira mulher. Ela é a mãe. Quando as pessoas souberam como o rei havia resolvido o caso, elas o respeitaram e perceberam que Deus lhe havia dado grande sabedoria. A sabedoria de Salomão era realmente notável. Mais sábio do que todas as outras pessoas da sua época, ele disse muitos provérbios. Palavras de eterna sabedoria que vinham de Deus e que continuam até os dias de hoje. A sabedoria é a coisa principal. Adquira, pois, a sabedoria. E com tudo o que possui, adquira o conhecimento. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se emaranhe no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio a seus próprios olhos. Tema o Senhor e aparte-se do mal. Mas a sua fama e prosperidade não fizeram com que Salomão esquecesse a promessa que ele fizera ao seu pai. E agora que havia paz na terra de Israel, os seus pensamentos se voltaram para a construção do templo. Seu primeiro passo foi escrever para o rei de Tiro, um amigo que poderia fornecer madeira de cedro do Líbano. Eu tenciono edificar um templo à glória do Senhor, meu Deus, que disse ao meu pai Davi: teu filho, que porei no teu trono depois de ti, edificará uma casa ao meu nome. Pois agora, dê a ordem aos seus servos que cortem cedros do Líbano para mim, e os meus servos ajudarão. Eu pagarei pelos seus servos. Salomão estava certo de que Hirão, rei de Tiro, que fora amigo do seu pai, atenderia ao seu pedido e que a construção do templo começaria em breve. Havia muito trabalho a ser feito. Tinham que cortar árvores e descê-las pela costa do Mediterrâneo para um lugar onde seriam cortadas em tábuas. Pedras tinham que ser cortadas para o alicerce do templo. Salomão ordenou que fossem cortadas no tamanho certo antes de serem levadas para Jerusalém. O trabalho continuou por 7 anos e Salomão pessoalmente conduziu a construção do templo para garantir que tudo saísse como seu pai tinha planejado. Até as gravuras nas paredes do templo e os vasos de ouro que seriam usados no templo. Quando tudo estava pronto, a arca do concerto foi trazida para o templo, com o rei Salomão e o povo indo à frente dela. Sacerdotes e os levitas seguiram, e todo o povo teceu louvores a Deus, porque o grande templo estava finalmente pronto. Depois de a arca do concerto ter sido colocada no seu lugar dentro do templo, a glória do Senhor envolveu o templo numa nuvem e Salomão, em frente de todo o povo, dedicou o templo com uma oração solene. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus ou mesmo na terra, que guardas o concerto e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Mas, em verdade, habitaria Deus na terra? Sim, os céus, o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos este templo que eu edifiquei. Salomão estava dizendo uma grande verdade. Que a presença de Deus iluminava todas as coisas, pois Deus está em todo lugar. Mesmo assim, Salomão pediu para que Deus fizesse do templo a sua moradia, e que ele ouvisse as preces de todos que lá orariam por perdão.
E quando Salomão terminou a sua oração, ele falou para o povo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel. Nenhuma só palavra de todas as suas boas promessas falhou. O Senhor, nosso Deus, esteja conosco, como esteve com nossos pais. Não nos deixe e não nos desampare, e sim encha os nossos corações de amor, para que andemos em seus caminhos e guardemos os seus mandamentos. E quando Salomão acabou de abençoar o povo, eles ofereceram muitos sacrifícios. Festejaram 14 dias felizes por o Senhor ter sido tão bom com o seu povo. Os anos se passaram e a fama do rei Salomão se espalhou até mesmo em Sabá, na Arábia. A rainha de Sabá decidiu ver por ela mesma se esse rei de Israel era tão sábio como as pessoas diziam que era. E assim ela viajou 2.200 quilômetros para visitá-lo. Quando a rainha chegou ao palácio de Salomão, viu o lindo templo e ouviu as respostas do rei a todas as suas perguntas, ela estava convencida de que a sabedoria e as riquezas de Salomão eram ainda maiores do que ela ouvira dizer. Bendito seja o Senhor, seu Deus, a quem agradou e que o colocou no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel, ele o estabeleceu rei, para que fizesse o que é justo e certo. E foi assim que um visitante de uma terra distante viu que a grande sabedoria de Salomão vinha da bênção do Senhor Deus. Salomão foi feliz enquanto ele andou nos caminhos do Senhor. Mas houve um tempo na sua velhice em que ele se afastou do Senhor seu Deus e ele fez acordos com soberanos estrangeiros que não adoravam o único Deus verdadeiro. Ele até se casou com as suas filhas e teve muitas mulheres. E essas mulheres pagãs persuadiram Salomão a construir altares para os seus ídolos. Isso enfureceu o Senhor e, por fim, trouxe a punição de Deus sobre Salomão e o seu povo. E assim as palavras que Deus falara através de Moisés, o primeiro líder de Israel, se realizaram. Hoje exponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se fizerdes o que eu mandar, mas uma maldição se não ouvirdes o Senhor vosso Deus. Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos, surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Elias, um profeta destemido. Elias, um profeta destemido. Um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Há quase 3.000 anos, um grande profeta veio da região deserta e montanhosa de Gileade. O seu nome era Elias, um homem que havia dedicado a sua vida a Deus. E agora Deus estava enviando-o para o rei de Israel. Naqueles dias, o rei Acabe reinava sobre Israel,
e a rainha Jezebel reinava sobre Acabe. Foi ela que construiu altares para a adoração de Baal, deus pagão. E porque o povo adorava ídolos, uma fome cairia sobre a terra. Viva o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo. Que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então o Senhor falou com Elias, dizendo: Vai-te daqui e esconde-te junto ao ribeiro de Carite. Tu beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E assim, obedecendo ao Senhor, Elias deixou rapidamente o palácio. E Elias viveu no deserto e bebeu do ribeiro de Carite, e os corvos lhe traziam pão e carne toda manhã e toda noite. Dessa forma, Deus lhe dava comida. Mas depois de algum tempo, o ribeiro secou porque não havia chuva. Então o Senhor falou de novo com Elias, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta e habita ali. Eu ordenei a uma viúva que vive lá que te sustente. Quando Elias chegou ao portão da cidade, ele viu uma viúva e seu filho apanhando lenha, e ele o saudou. Peço-lhe, traga-me um pouco de água para beber. E também um bocado de pão. Viva o Senhor seu Deus, que quase nada tenho. Tudo que tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu estou apanhando alguns gravetos para preparar algo para mim e para o meu filho. Quando a comida acabar, certamente morreremos de fome. Não tema. Vá e faça o que eu disse. Porém, faça primeiro para mim um pão pequeno. Depois fará para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva. Obediente, a viúva fez o que Elias mandou, e ela, o seu filho e o profeta comeram por muitos dias. E assim como Deus tinha prometido, havia sempre farinha na panela e azeite na botija. Então Elias ficou na casa da viúva, em um quarto superior. Mas um dia o filho da mulher adoeceu e morreu. Deixe-me em paz, homem de Deus. Você veio para me lembrar dos meus pecados e matar o meu filho. Dê-me o seu filho. Então Elias levou o menino para o quarto superior onde ele morava e o deitou na sua cama. E quando eles ficaram sozinhos, ele orou ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, faze este menino viver de novo.
Vê, teu filho vive. Um dia, Elias enviou um mensageiro ao rei Acabe para avisá-lo que queria falar com ele. É você quem tem perturbado Israel? Eu não tenho perturbado Israel, e sim você e a sua casa, porque você abandonou os mandamentos do Senhor e adorou a Baal. Envie homens para juntar todo Israel no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezebel. Assim todo o povo e os sacerdotes de Baal se reuniram no Monte Carmelo, e eles esperaram para ver o que Elias faria. Até quando se dividirão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. E se é Baal, então sigam-no. Deem-nos 2 bezerros, e que os profetas de Baal escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder pelo fogo, esse será Deus. Primeiro, os sacerdotes de Baal ofereceram um sacrifício no seu altar, e eles invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, mas não houve nenhum tipo de resposta, nenhum fogo se manifestou no altar. Então Elias começou a zombar deles. Clamem mais alto, ele é o seu Deus. Pode ser que esteja perdido em pensamentos ou em alguma longa viagem. Ou talvez ele esteja dormindo e tenha que ser despertado. Os sacerdotes de Baal clamaram mais alto e continuaram até tarde, mas ainda assim não houve resposta. Então Elias consertou o altar do Senhor que havia sido destruído. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das tribos de Israel, e reconstruiu o altar. Ele abriu uma vala em sua volta, arranjou a lenha e dividiu o outro bezerro e o pôs sobre a lenha. Encham cântaros de água e derramem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Repitam uma segunda vez e uma terceira vez. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu a oferenda, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. E então o povo acreditou no Senhor. Lancem mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape.
Volte para o seu palácio, rei Acabe, pois logo haverá chuva abundante. Mas quando Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias havia feito e como ele matara todos os profetas de Baal, a rainha gritou enfurecida: Que os deuses me punam se eu não matar Elias amanhã a esta hora! Para salvar a sua vida, Elias fugiu para o deserto onde ele pediu para morrer. Mas um anjo do Senhor veio e o alimentou e o consolou. Por fim, Elias chegou ao Monte Sinai, onde Deus havia falado com Moisés centenas de anos antes. Enquanto Elias sentava em uma caverna no monte, um vento forte varreu o topo da montanha, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um sopro delicado. Que fazes aqui, Elias? Eu tenho lutado por ti, ó Senhor Deus dos exércitos, porque o povo abandonou o teu concerto. Eles derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Agora eu sou o único que sobrou. E eles estão tentando tirar a minha vida. Então Deus garantiu a Elias que ele estava enganado, que ainda havia 7.000 em Israel que não tinham se curvado a Baal. Ele também mostrou a Elias que o seu trabalho continuaria. Elias logo ungiria um outro profeta que continuaria o seu trabalho. E assim, com fé e coragem renovada, Elias deixou o Monte Sinai para continuar o seu trabalho. Mais tarde, quando Elias passou por um campo onde um jovem estava lavrando, de nome Eliseu, ele pôs a sua capa sobre Eliseu para mostrar que Deus o havia escolhido para ser o próximo grande profeta de Israel. E Eliseu deixou tudo para trás e o seguiu e o serviu. Mas um dia Elias sentiu que era hora de deixar Eliseu. Ele tinha fielmente feito o trabalho de Deus na terra e estava prestes a ser elevado ao céu. Mas antes, ele se ofereceu para fazer uma última coisa para o seu discípulo. Antes que eu seja levado, dize-me, Eliseu, o que queres que eu faça por ti? Peço-lhe que haja porção dobrada de seu espírito sobre mim. Pediu-me uma coisa difícil. Mas se me vires quando eu for tomado de ti, terás o que pedistes. Eliseu viu um carro de fogo e cavalos de fogo que ficaram entre ele e Elias. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. Então Eliseu pegou a capa de Elias que tinha caído no chão e partiu para realizar o trabalho do Senhor, pois ele sabia que desse dia em diante o Espírito do Senhor estaria com ele, assim como havia estado com Elias.